Olá! Hoje vamos continuando a nossa análise da drogadição. Vamos hoje conversar sobre a terapia para a drogadição. Então, em nossa perspectiva de uma gestão adequada dos conflitos, observado a perspectiva do direito, da psicologia e da espiritualidade, lembrando que a espiritualidade nós temos a integralidade do ser, ou seja, corpo e alma, sendo a alma ou espírito o campo das causas e o corpo o campo dos efeitos, assim também para com a individualidade, a personalidade, e no campo do direito, o exercício da liberdade, da igualdade, que é a forma como nós nos posicionamos perante o outro, perante a família, perante a sociedade, perante a vida. E devemos também tratar com respeito à segurança e à propriedade, que são atributos da vida material. Os direitos também inalienáveis acerca da vida material. Mas então, nós temos aqui uma proposta da autora espiritual dos conflitos existenciais, a Joana de Ângeles, que nos propõe uma terapia de urgência para a drogadição. Lembramos que essa terapia de urgência, do ponto de vista do espírito, não é a mesma urgência proposta para os problemas sociais, os problemas de segurança que a drogadição causa aos indivíduos, às famílias e à sociedade. Mas uma urgência que deve ser iniciada na infância. Diz a Joana assim: o problema desafiador deve ser enfrentado com coragem e altivez. Equivale a dizer, com clareza e conhecimento de suas causas e efeitos desagregadores. Então, já compreendemos, por outros momentos de observações, que a droga adicção ou droga adicto é um problema para si, para a família e para a sociedade. E vemos que o Estado também, em seus potenciais de solução de problemas, de conflitos sociais, ainda não nos apresentou uma proposta, uma solução possível para os problemas que hoje já referidos aqui, como as cracolândias e seus efeitos na sociedade. Então, propõe a Joana que quanto mais escamotear-se o drama da drogadição e fingisse que não é tão grave quanto realmente se apresenta, somente tornará a questão de mais difícil solução e, portanto, mais perversa. Ou seja, quanto mais tempo levarmos para encontrar a solução, maior a perversidade desse problema. No, do ponto de vista da urgência da terapia, é a educação, sem qualquer dúvida, desde a infância, o recurso terapêutico preventivo mais valioso, porque é mais seguro evitar a dependência do que sair-se do seu cerco escuso. E quando falamos de prevenção pela educação, estamos falando que isso deve ser observado, principalmente pelos pais, desde a
inofensiva cervejinha dentro de casa, na presença dos filhos. Alguns familiares ainda que atribuem a crianças a responsabilidade por comprar bebidas alcoólicas, cigarros, enfim. Mas também os hábitos alimentares que devem ser observados também desde a infância, porquanto alguns alimentos também geram viciação. Então, vamos seguindo aqui com a orientação da Joana. Diálogos francos e naturais com as crianças e os jovens devem fazer parte das conversações familiares, das disciplinas transversais nas escolas, antes que os traficantes que estagiam em suas portas ou que alguns dependentes que nelas se encontram comecem a iniciação dessas vítimas inermes, ingênuas e inseguras. Dados estatísticos nos mostram que muitos são os drogadictos que iniciaram a sua viciação, o consumo da droga, aos 9, aos 10 anos de idade, e aí por influências de colegas, especialmente na escola. Então, o esforço que hoje as escolas fazem de integrar a educação com participação da família deve especialmente ser estendido para as observações dos comportamentos das crianças na escola e em casa. Então, essas reuniões precisam ser multiplicadas, ampliadas. Estabelecida a dependência, tendo-se em vista a sua gravidade, o internamento hospitalar para desintoxicação torna-se indispensável, mesmo porque a falta do produto leva a desesperos, às vezes incontroláveis, em cujo período de supressão do uso da droga, o alucinado comete hediondos crimes, vitimado por alucinações que lhe tomam conta das paisagens mentais. Estamos falando aqui já de transferências dos problemas físicos para os problemas mentais, onde as alucinações levam muitas vezes o drogadicto no próprio lar ao cometimento de muitos crimes, como furtos, roubos e práticas de violências contra os familiares. Chegada a esse estágio, já estamos diante de um quadro muito complexo e muito difícil, que muitas vezes necessariamente tem que ter a intervenção do Estado, ou seja, das forças de repressão, porque estamos diante de um quadro de necessária contenção, quando hospitalar, por contenções químicas, ou às vezes mesmo por contenções físicas ou mecânicas, como é especialização da polícia. Então, estamos diante de um quadro grave, porque negligenciamos a educação, repetindo, muitas vezes iniciando com os hábitos de consumos de bebidas alcoólicas no próprio lar, nos momentos de festividade do lar, onde todos ainda, em grande maioria, incentivamos o uso de bebidas alcoólicas, por exemplo. Quando o paciente encontra-se internado sob cuidados médicos especiais, a orientação psiquiátrica saberá ministrar a pequena dose de manutenção sob controle e diminuindo-a progressivamente, enquanto a psicoterapia e o tratamento com substâncias específicas se encarregarão de reequilibrar o organismo em descompasso gerado pelo uso danoso e arbitrário. Estamos aqui já diante de uma situação que envolve muitas questões morais e até mesmo religiosas de algumas famílias,
de algumas pessoas com pessoas viciadas dentro de casa, por exemplo, como essa terapia psiquiátrica de uso moderado mesmo nos estados de internação, onde muitos familiares questionam o aspecto moral religioso dessa terapia. Mas isso é uma orientação psiquiátrica, uma orientação médica que deve ser observada. E aí, sob o efeito, sabemos que já não é uma coisa de rápida solução. Então, esses casos, às vezes, requer também dependendo de se já está associado ao cometimento de crimes, a uma determinação judicial, muitas vezes. Então, a praxiterapia, ou a terapia do trabalho, a dança-terapia e outros recursos terapêuticos equivalentes fazem-se necessários, a fim de substituírem os estímulos falsos e tóxicos que as drogas produziram no organismo, danificando-lhe a tecelagem delicada. Nessa dança-terapia, e aqui, se nós quisermos extrapolar um pouco o campo dos nossos conceitos morais, vamos ver, por exemplo, que esses bailes hoje que a maioria da sociedade ainda condena, por danças que envolvem muitas questões também da sexualidade, mas esses bailes são também uma forma de diminuir, podemos dizer, uma providência, acredito eu, uma providência divina para inibir ou uma outra forma de substituir o consumo de drogas diante da solução encontrada por muitos jovens para vencer a timidez, vencer a exclusão, muitas vezes sentida por alguns. E aí os bailes, as danças também são uma forma de dar pertencimento a muitos jovens sem necessariamente o uso de drogas ou mesmo de bebidas alcoólicas. Sabemos que ainda há muitos excessos, mas é um caminho também indicado para essa forma de dar pertencimento, que é o que muitas vezes o jovem busca através do uso da droga. Como fator primordial, o interesse do paciente na própria recuperação torna-se indispensável, porquanto somente com a sua vontade bem direcionada poderá superar os momentos difíceis que surgem, confiando nos resultados futuros. Então, vamos ver aqui que, em todos os momentos, a vontade do paciente é necessária. Como dizem muitos hoje, muitos psicoterapeutas, não adianta levar o paciente com problemas de drogadição por vontade dos pais, mesmo por imposição do Estado. É necessário ajudar o paciente a se convencer de que ele precisa buscar ajuda. Então, sem essa decisão íntima de buscar ajuda, vai ser muito mais difícil a forma de retirada do paciente do quadro em que se encontra. Então, aqui algumas leituras edificantes, os exercícios físicos bem programados, não geradores de exaustão nem de ansiedade, produzem resultados excelentes, contribuindo para a restauração da saúde. O alerta da Joana de Anjos aqui sobre exercícios físicos bem programados e não geradores de exaustão é o que se vê muitas vezes hoje, muitos jovens criando verdadeira dependência orgânica das academias, dos exercícios físicos, gerando outros tantos transtornos.
Claro que é um problema de solução mais ou menos complexa do que a solução para a droga. Repetindo, é na educação que se encontra a solução, e na educação da própria família. As variadas terapias mais bem-sucedidas, mesmo nas comunidades terapêuticas hoje, requerem a reeducação de toda a família, a ressignificação do comportamento dos familiares que são codependentes. Então, é necessário que toda a família se envolva nessa terapêutica. Jesus, o psicoterapeuta incomum, asseverou, destaca aqui a Joana de Anjos, tudo é possível àquele que crê. Então, essa é a base terapêutica da vontade do paciente. O próprio Jesus também dizia que só era possível curar aquele que pedia. Pedi e obterei é uma outra forma também de expressar essa recomendação de Jesus. Então, é preciso a vontade do paciente. É necessária que ele queira se tratar. Quando o paciente resolve-se por liberar-se da problemática afligente, crendo no seu restabelecimento, dá um avançado passo na direção da cura, sendo o restante o trabalho desafiador necessário para o êxito do processo. Então, primeiro passo, a vontade de querer livrar-se. Nós vamos ver aí pessoas que, em razão do alcoolismo, da drogadição, depois de perder o casamento, depois de perder a relação com a família, depois de perder a relação com o trabalho, alguns se veem obrigados a buscar ajuda quando ainda restam algum pouco de lucidez. Então, vemos que a complexidade do processo mais urgente é o da educação. Repetindo, que a própria família mude seus hábitos, principalmente perante a infância mais tenra, porque já sabemos que as crianças imitam os pais. Em razão disso, não poucas vezes, as forças morais parecem faltar em face dos transtornos físicos e emocionais, tornando-se necessário que o paciente procure o refúgio da oração, por cuja conduta experimentará a renovação das energias e o encorajamento indispensável para continuar no seu processo de restabelecimento. Por outro lado, os espíritos amigos acercar-se-lhão, auxiliando com a inspiração superior e as energias refazentes de que necessita, a fim de que ocorra a libertação do fosso em que se atirou. Aqui destacamos, por excelência, a oração intercessória, aquela feita por outros em favor do paciente, mas a mais eficaz é a do próprio paciente. Podemos aqui destacar que a relação com os espíritos protetores, com o anjo da guarda, ela se estabelece por processos mentais. Então, o pedido de alguém em favor de terceiro é também levado em conta, vamos dizer assim, através da oração. Mas se a pessoa não quer receber a ajuda, o limite é o exercício do livre-arbítrio. E já sabemos que os benfeitores espirituais não ultrapassam a barreira do livre-arbítrio. Então, é preciso, às vezes, que a pessoa chegue no fundo do poço para que ela possa, então, pedir ajuda de uma forma sincera e justa para consigo mesmo.
Então, às vezes, nessa terapia da educação, a própria família que iniciou o processo de omissão ou de estímulos ao início da drogadição, ela agora vai se sentir culpada e responsável pelas omissões ou pelos atos praticados que induziram crianças, adolescentes ou o meio social em que se vive a situações que agora são lamentáveis. Essa é a urgência da mudança de hábitos. Inclusive, o próprio Estado, hoje, em muitos países, já oneram em muito o peso da carga fiscal, da carga tributária sobre cigarro, sobre a bebida alcoólica, como forma de desestimular o seu consumo. Até porque o que esses transtornos causam para a saúde e as despesas que o Estado tem com a saúde, já se sabe, são infinitamente superiores aos, ao benefício fiscal do consumo da droga. Então, uma grande quantidade de problemas de saúde são gerados também nesse estado de coisas. Sabemos que essa conversa vai muito além e nós estamos aqui nos preparando para a gestão adequada dos conflitos. Então, se você se encontra diante deste conflito ou de outros que você queira conversar conosco, queira buscar ajuda para essa gestão adequada dos conflitos, em busca da justiça, e aqui justiça para nós é o estado de felicidade, não só através do processo judicial, mas especialmente através de métodos alternativos, especialmente o da conciliação entre familiares que se encontram diante de graves problemas dessa natureza, o que chamamos de atividades pré-processuais. Então, colocamos aqui à disposição para eventuais interações ou questionamentos sobre a própria gestão adequada de conflito, como a estamos apresentando. Muita paz e serenidade.